A Câmara Municipal de Teresina instalou a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a atuação da empresa Águas de Teresina. Cobranças consideradas abusivas, a prestação do serviço de água e esgoto também aqui na capital. Detalhes você acompanha a partir de agora na reportagem. A CPI será formada pelos vereadores Petro Zévelin, Joaquim do Arroz, Eduardo Dragalana, Tatiana Medeiros e Samanta Cavalca. Os trabalhos começam nos próximos dias, com a convocação de representantes da empresa Águas de Teresina para prestar esclarecimentos. Usuários do serviço de água e esgotamento também vão ser ouvidos pela Câmara Municipal. A CPI ela é uma ferramenta da Câmara de Vereadores do Parlamento para levantar informações. O que se pode esperar é que a gente busque o máximo de informações úteis para a população sobre o trabalho da Águas de Teresina, o faturamento da empresa, a relação da empresa com a prefeitura nos últimos anos. E nós vamos atrás de tudo o que for relevante para a sociedade. Água é vida. Essa semana me chegou uma senhora com um talão de água de R$900. Quer dizer, fui parcelar para não faltar água dentro de casa, porque ela tem um filho especial. Então, é uma situação muito séria. E eu acho que a Câmara, depois que deu o passo de instalar a CPI, não podia recuar. Então, quando eu senti ninguém querendo pegar a relatoria, eu tomei a frente e assumi a relatoria. A abertura da CPI acontece pouco depois do anúncio de acordo entre a concessionária e o Palácio da Cidade. Para o líder do prefeito na Câmara, as discussões devem avançar com os trabalhos da comissão. O prefeito tem dialogado com a casa, tem chamado a todos os colegas vereadores para participar da discussão da Água de Teresina. Já teve avanços importantes com a conversação do prefeito com a Água de Teresina, onde se reduziu a taxa de 100% para 80%, onde as pessoas que são do cadastro único, que não tinham sido informadas, a Água de Teresina foram informadas e vão poder ficar isentas da taxa de esgoto e reduzir a sua conta em 50%. A questão do comprometimento da recuperação de vias públicas. Então, o prefeito tem dialogado e tem avançado com isso. E eu acredito que com a instalação da CPI, a discussão se acelerar mais ainda e a gente pode entregar ainda resultados mais imediatos. O prefeito, dentro do Poder Executivo, tem buscado sempre um diálogo harmônico com o Poder Legislativo, mas, como eu sempre digo, vamos discutir respeitando a opinião de todos e sem agressão, porque eu acredito que com boas discussões, buscando resultados, a gente consegue chegar em um resultado forte para a população de Teresina em relação à Água de Teresina. A empresa Águas de Teresina ainda não se manifestou sobre a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. Comando Geral, FM o Dia. Aí, CPI aberta, João Magalhães, o que esperar agora dos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito? Natan, a CPI, obviamente, ela tem mais condições. Ela é um instrumento que, até do ponto de vista legal, ela tem mais força para reivindicar dados, inclusive para buscar dados, caso a empresa se negue a repassar. Então, de certa forma, a diferença das discussões em uma CPI para as discussões normais, que a gente já vinha acompanhando, é exatamente essa força que o parlamento, enquanto está ali numa comissão parlamentar de inquérito, e o nome já diz, é um inquérito, é uma investigação, ela tem mais força, tem mais instrumentos legais para juntar informações, buscar dados, enfim, cobrar a transparência, que eu acredito que é fundamental nesse processo de discussão sobre a prestação de serviços da concessionária de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Agora, qual é o mérito da CPI? O que de fato ela precisa entender? E aí é bom lembrar que sempre existe aquele ditado: CPI a gente sabe como é que começa, mas não sabe, não tem como prever como é que ela termina. É um prazo de 90 dias que pode ser prorrogado. É claro que, infelizmente, as últimas CPIs que foram instauradas no Parlamento Municipal, elas serviram muito para fazer fotos, para viralizar nas redes sociais, mas não trouxe um resultado efetivo, e eu estou falando principalmente do transporte público, da CPI do transporte público. A gente espera que essa, em relação a Águas de Teresina, seja diferente, tenha um efeito diferente. E o que seria o ideal? Bom, todos nós sabemos que a questão do saneamento básico ela é essencial, Está mais do que comprovado que investimento em saneamento básico reflete diretamente na saúde das pessoas. Inclusive, há um estudo que a cada R$1 investido em saneamento básico, R$1 também é economizado na saúde.
Basta lembrar aí das viroses, basta lembrar aí de uma série de outras doenças que se proliferam exatamente por conta da falta de tratamento do esgotamento sanitário, por essas questões da falta de saneamento básico. Mas aí em Teresina a gente tem um grande problema, Chico Gomes, que é exatamente o preço que a população está pagando para ter acesso a esse serviço. Todo mundo reconhece a importância e valoriza o saneamento básico. Agora, precisa pagar um preço que seja acessível, que é o que não acontece hoje na realidade. Como a gente já mostrou aqui diariamente, as ligações da nossa audiência confirmam, a gente saiu de uma situação em que o cidadão, o dono de casa, a dona de casa, recebia ali um talão de R$100 e mesmo a taxa sendo 100%, a taxa de esgotamento sanitário sendo 100% em relação ao consumo de água, essas tarifas aumentaram para R$200, R$300, R$400. Então, nesse momento, a gente já tem uma ilegalidade que precisa ser combatida. É claro que a gente está falando de um serviço essencial, porque o abastecimento de água, obviamente ninguém vai viver sem ela, né? Principalmente numa capital, onde basta faltar água por um dia, que todo mundo precisa dar seu jeito de encontrar um poço, encontrar, enfim, algum sistema ali que seja mais próximo, o que em alguns bairros não existe. Agora, é uma conta também que não pode deixar de ser paga, Chico Gomes, porque se o talão chega na sua casa e você não pagar, você fica sem óbvio que fornecimento, né? a Águas de Teresina vai lá e corta o serviço. Então, todo mundo sabe dessas duas coisas, da obrigatoriedade de pagar. Aí a gente fica tendo o problema principal, que é exatamente esse valor da tarifa. Para isso, é importante a CPI, e aí ela só vai ter um resultado positivo se ela alcançar essa questão, né? Porque se ela não alcançar, aí vai ser a famosa perda de tempo. E aí, João... Só para concluir, Chico Gomes, então a grande questão é exatamente essa, né? E aí é importante que o poder público municipal, a prefeitura, o governo do estado, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, o próprio Ministério Público empreendam esforços para chegar na concessionária e dizer, olha, todo mundo reconhece a importância do saneamento básico, inclusive vocês são obrigados a fazer, porque está previsto em contrato. Todo mundo sabe que uma empresa privada presta um serviço, mas tem o objetivo de obter um lucro. Sim. Agora, a cobrança está fora da realidade, da realidade econômica dos teresinenses, das famílias teresinenses. Nenhuma família vai deixar de comprar alimentação ou de ter acesso a um outro serviço essencial para poder ficar pagando só o talão de água. Então, a grande questão é essa. A CPI só vai trazer um resultado se ela conseguir fazer com que a Águas de Teresina compreenda que os preços praticados pelo mercado precisam ser acessíveis para a população. E aí, rapidamente. O prefeito tem colocado que tudo que está sendo feito está em contrato. Se os vereadores quiserem e tiverem como diminuir, por exemplo, essa taxa aí de 80%, baixar para mais, tem que ver uma fórmula dentro do contrato, meu amigo. E esse contrato é o que está pegando. Por que que o parlamento não discutiu isso lá outrora, quando foi firmar esse contrato que teve a passagem lá pelas duas casas legislativas, a estadual e a municipal? Então é necessário que a gente possa ver isso, porque se for só para inglês ver que nem a CPI do transporte público, aí é gastar dinheiro e tempo. E aí o seguinte, fazer lá palanque para um ou outro aí é complicado.